Neste vídeo eu vou te apresentar um plugin que vai salvar as suas animações no After Effects para você economizar muito tempo na criação de animações, e isso com várias funções e ferramentas que agilizam todo esse processo. Este plugin é o Brazu! E o link dele tá na descrição do vídeo aí embaixo com o cupom de desconto secretíssimo só para você. Para você me acompanhar nesse vídeo, você pode ou não já baixar o Brazu e instalar no After Effects, mas se você também não quiser fazer isso agora, falando, não, eu só quero ver se esse negócio é bom mesmo. Então continua assistindo aqui comigo para você entender um pouquinho mais como que funciona o Brazu, e aí depois você instala, porque eu tenho certeza que você vai instalar depois que você ver esse vídeo. Mas tá bom, chega de graça, vamos nessa. Quando você instala o Brazu, você tem aqui na parte de cima do After Effects, ó, a parte de Window, e depois você tem Extensions. Em Extensions você vai ter todos eles aqui, que são 5 painéis específicos do Brazu. Parecem muitos painéis? Parecem, mas é porque cada painel tem uma função específica que vai servir para algum propósito. E eu vou te explicar os principais deles aqui para você entender como é que esse negócio funciona. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma arte feita no After Effects, mas lembrando que eu vou te explicar aqui do Brazu funciona para vários tipos de artes e até coisas que você faça diretamente no After Effects. Aqui eu estou usando uma arte que eu já fiz aqui com você em outro tutorial usando o Photoshop. Se você quer fazer essa arte junto comigo, o que você faz? Clica do lado direito no card, porque eu já mostrei como é que a gente faz essa arte no Photoshop. Mas agora vamos para o Brazu, que é o que mais importa neste vídeo. No Brazu, você tem uma opção aqui, ó, que são vários dos painéis. Então aqui, se você for em Window Extension, a gente pode usar um, que é esse Brazu 3D, que eu gostei muito dele. Ele já está aberto aqui, dentro desses outros que eu coloquei, ó. Então no Brazu 3D, como é que funciona? Você basicamente vai ativar as suas camadas como 3D para as camadas que você quer que ele coloque como camadas que tem essa profundidade. E aí, como é que você faz? Seleciona todas elas, pressionando Ctrl A. Aqui eu só vou remover umas camadinhas que são camadas de ajuste, porque vai dar um pouquinho mais de trabalho nesse processo. E vamos imaginar que, sei lá, eu não quero transformar em 3D os backgrounds, no caso esse 3D aqui, ó, e essa camada de background. Então o que você faz? Bloqueia as duas camadas. Se você não quiser outra camada, eu também não quero essa camada aqui, ó, esse do telefone. Você pode bloquear também, o processo é o mesmo. Pressionando Ctrl A, você seleciona todas as camadas e no painel aqui, ó, de Brazu 3D, ou o Brazu 3D, você clica em Parallax. O que ele vai fazer? Ele vai identificar automaticamente cada uma das camadas, já vai posicionar na sequência do eixo Z, né, que é a profundidade, e aí você pode criar uma câmera, vindo aqui nessa opção, ó, de Null, e no Null você entra nas opções da câmera, tipo posição, por exemplo, e aí você pode ver, ó, que ao você modificar, olha só que legal, ele já deixa isso aqui em profundidade. O legal é que nessa opção dessa câmera, que é o Null no caso, você tem as opções também aqui de Zoom, então você pode aumentar ou diminuir o Zoom para conseguir deixar mais ou menos próximo dos elementos. Além disso, você tem uma área de foco, então se você quer marcar aqui, por exemplo, ó, Depth of Field, você pode mudar o foco, aqui em cima na opção de focos, ó, para ele ir mais ou para frente dos elementos que a gente tem. Aqui vamos concordar que o foco tá demais. Nossa, esse foco aqui tá muito absurdo. Também acho. Então você pode vir na opção aqui, ó, de DOF Adjustments, que é Depth of Field Adjustments. E tem a opção de Aperture. Nesse Aperture, quanto mais você coloca, mais desfoque ele tem. E tem esse Blur aqui. Eu sinceramente não curto esse Blur, porque aqui é um Blur meio forçado. Então tem a opção. Se você quiser um desfoque bem forçado, você tem essa opção aqui. Mas um Aperture, eu acho que já funciona bem. Então um desfoque, sei lá, uns 50. E um Aperture, eu vou deixar o padrão aqui, uns 25, ó. Então na opção de focos, você pode mudar para onde está esse foco. Se você tiver o After Effects visualizado aqui em duas telas, a tela, por exemplo, de topo e a tela de câmera principal, aqui dá para você ter uma ideia quando você muda o foco, ó, para onde ele está deixando. Deixa eu só colocar um pouquinho mais longe. E agora sim, ó, vendo ali? Essa é a parte de foco, ó. Então se eu deixo mais perto ali da pizza, ele automaticamente vai focar nessa pizza e os outros elementos vão ficar um pouquinho mais desfocados. E o legal é que aqui, eu só vou tirar o Depth of Field para não ficar borrando as camadas aqui, mas você entender como é que funciona. Nessa câmera que a gente tem, que na verdade não é uma câmera, é um nulo que é criado porque eu cliquei na opção de nulo, certo? Certo, professor! Então aqui eu posso vir nas opções de posição e criar, sei lá, um keyframe aqui em lá para uns 3 segundos de posição. E no tempo inicial, eu posso me aproximar talvez um pouquinho aqui da pizza e usando o eixo Y eu vou subir e aí eu vou me aproximar aqui da letra Z do pizza, ó. Tipo isso. Então a gente está criando essa animação, olha só que legal. Então, pelas camadas estarem em 3D, você tem toda uma sensação diferente quando os elementos aparecem na tela. Claro que tudo que tem a ver com 3D funciona normalmente aqui. E o legal, assim, sinceramente, é que se você já fez alguma vez na sua vida essa coisa de você posicionar camadas no After Effects, no eixo Z, que é o eixo de profundidade, esse Parallax é maravilhoso, porque isso aqui economiza um tempo gigantesco, porque essa coisa de dividir camadas ao longo do tempo aqui, né, na distância em Z, é muito chato. E o Parallax vem resolvendo isso
magicamente. Aqui tem outras opções também, por exemplo, imagina que você quer a câmera dando aquela mexidinha, sabe aquela câmerazinha como se alguém estivesse segurando ali sem estabilizador? Tipo isso. Você pode simplesmente clicar na opção aqui, ó, de Wiggle. Clicou em Wiggle, ele já tem essa movimentação de câmera, ele vai continuar fazendo a animação que a gente fez de posição, ó, mas agora fica essa movimentaçãozinha de leve. Ai, mas eu não gostei dessa movimentação, eu quero mais. O que você faz? Você vem de novo nessa opção aqui da câmera, em cima, nesse nulo, que é onde você tem aquelas mesmas configurações da câmera do Brasil. Você pode vir aqui no Wiggle, então você tem Wiggle Câmera, e o Wiggle aqui está funcionando por duas propriedades, que é a posição e a rotação. Então você pode mudar aqui a frequência e a amplitude. Basicamente, frequência é a quantidade de vezes por segundo que isso aqui vai se mexer. E a amplitude é o quanto de espaço ele vai ocupar. Então se você colocar assim uma amplitude, por exemplo, aqui vai 150, ó, ele vai pegar uma área muito maior de movimento. Se você colocar automaticamente a amplitude menor, ele pega uma área menor. Se você quiser que ele mexa muito, você pode colocar, sei lá, uma opção maior, ó. Então ele vai mexer loucamente. Claro que aqui poderia ser legal se você estivesse fazendo uma propaganda de bebida alcoólica, porque pareceria que a pessoa tá bêbada assim, né? Perdeu as estribeiras e bebeu demais. Mas aqui você tem essas opções, tá? De você mexer aqui tanto com a câmera, quanto você posicionar direitinho aqui o seu Wiggle. Além disso, você também pode, imagina que, sei lá, você fez esses keyframes de animação aqui, e eles falam, essa animação ficou legal, mas assim, eu queria que a câmera fosse bem rápida no começo e ela fosse parando devagar. O que você tem aqui no Brasil? Você tem o Brasil Keys. Então aqui, ó, ele tá aberto já no painel, mas se ele não tiver aberto para você, você pode vir em Window Extension, você coloca Brasil Keys, ele abre para você. Aqui você tem, ó, na parte de cima, esse botãozinho, onde você pode vir na primeira opção ou na segunda. A primeira opção tem algumas configurações que você pode manipular dos seus keyframes. Então imagina que você tem uma animação, por exemplo, sei lá, eu vou pegar o meu keyframe, ó, e eu vou colocar o segundo, e aí do tempo 0 ao 1, eu tenho essa movimentação de câmera, certo? Então a câmera está distanciando. Mas imagina que eu quero pegar esses mesmos keyframes que eu tenho aqui e lá no final eu quero fazer com que ele pegue os mesmos keyframes e inverta, para que a câmera mantenha aqui e no final ela aproxima de novo. Então você pode selecionar os keyframes e você pode vir nesta terceira opção, que se você deixar o cursor do mouse em cima, ele já fala, né? Então é duplicar mais inverter. Então a partir do ponto que eu estou na timeline, ó, ele vai pegar os keyframes, eu vou colocar só um pouquinho mais pro final e olha só que legal. A animação do começo é a mesma, distanciando, ele vai manter um pouquinho aqui, depois ele vai se aproximar um pouco mais. Então ele pega os keyframes e inverte lá no final. Outra coisa legal é, se eu quiser eu posso selecionar os dois keyframes e aqui em cima, neste mesmo botãozinho, a gente tem aqui, ó, a segunda opção no caso. E aí o que acontece? Aqui, sinceramente, parece meio confuso, e talvez seja, mas presta atenção, aqui na verdade são dois gráficos diferentes. Se você está acostumado com After Effects, você sabe que no gráfico de velocidade, o After Effects tem duas maneiras de te mostrar as coisas. A primeira delas, você tem, se você clicar nesse botão, né, você tem aqui ó, o gráfico de valor e o gráfico de velocidade. Então quando você vê esses ícones aqui, ó, o verde, tá, é o gráfico de velocidade, e o branco é o gráfico de valor. Eu gosto sempre de pensar no verdinho, porque faz muito mais sentido e as animações que eu faço no After, geralmente eu uso o gráfico de velocidade. Então eu posso selecionar os keyframes e usar, por exemplo, esse aqui, ó, para dizer que no começo eu quero uma animação bem rapidona e no final ele vai ficando um pouquinho mais devagar. Então olha só, quando você dá um play, ó, tá vendo que legal? Então ele distancia, que aqui tá um pouco rápido demais, né? Então ele distancia no começo, ele tá bem rapidão, depois ele vai parando um pouquinho mais devagar. Isso aqui agiliza muito o processo de animação aqui que você tem dentro do After Effects. Agora deixa eu te mostrar uma outra paradinha também, que é o seguinte, eu tenho um outro flyer aqui, que eu também fiz, que esse flyer eu também mostrei como é que você faz aqui no canal do YouTube. Nossa, professor, onde é que tá isso? Clica do lado direito no card, porque você faz essa arte junto comigo usando o Photoshop também. Então aqui que eu fiz, ó, eu trouxe pra cá, e tem outra coisa que você pode usar também. Imagina que você de repente fez uma arte e ficou pensando, nossa, mas como que eu animo isso aqui? Não faço ideia. Então você tem dentro do Brasil o Brasil Copilot. Para abrir os painéis do Brasil, você já sabe, tá? Window Extension, mesma coisa de sempre. Então aqui como é que funciona? Ó, o Brasil Copilot, ele tem duas opções. Você tem decida por mim e você tem escreva prompt. O que é isso aqui? É uma inteligência artificial que vai te ajudar a criar as suas animações. O processo aqui é basicamente o mesmo. Vamos imaginar que, sei lá, essa camada aqui de cima, eu não quero animá-la. Então eu vou bloquear essa camadinha aqui. E aí automaticamente quando eu faço isso, ó, eu posso clicar em decida por mim. Então o que acontece? Essa inteligência artificial, que é o Copilot do Brasil, ele vai analisar o estilo de arte que você tem e baseada nessa arte ele vai fazer uma animação específica. E o legal, ó, é que ele já anima os elementos e já posiciona os elementos em áreas específicas. Aqui no caso está acontecendo um pequeno probleminha, porque na minha arte, esse coração, né, ele deveria estar preso aqui, ó, que são duas coisas que fazem parte desse O.
Então eu vou só bloquear essas camadas e agora eu vou de novo aqui na opção, ó, de colocar decida por mim, porque eu não quero que ele anime essas camadinhas, porque eu só quero que ele anime o adote, porque as outras estão presas nele, ó. Mas o legal é isso, ó. Então ele coloca as camadas, ele anima todas elas e já coloca numa sequência também. Isso aqui é show demais para você animar. Lógico que não é aquela coisa que você vai dar um clique e falar, nossa, pronto, meus problemas acabaram. Não, você vai ter um ponto, uma direção para você começar as suas animações, mas você pode fazer outras animações se você quiser, mudando uma série de coisas. O legal é que o Brasil, ele segue a ideia de você manipular e você alterar as coisas também. Então, se você de repente fez uma animação que nem essa, você pode selecionar uma camada, por exemplo, o Adote. E no Adote, ó, você pode vir e mudar as opções em Effect Controls, em opções da sua animação e nos efeitos também que automaticamente ele tem. Então, se você quiser manipular tudo isso, você pode manipular isso facilmente. Agora, vamos imaginar que você fala, não, eu não gostei que ele fez a animação por mim. Eu quero escrever o que eu quero que ele faça. Então você pode usar essa opção de escrever prompt. Lembrando, tá, que eu dei um Ctrl Z aqui para voltar as etapas e voltar antes de ter feito aquela animação. Então colocando aqui a opção, posso colocar, sei lá, animar todas em posição. O que ele vai fazer? Obviamente ele vai animar todo mundo em posição também, certo? Então você pode fazer isso aqui e aí você pode colocar estilos de animação. Você pode explorar bem mais essa opção. É que aqui eu estou mostrando assim, só por cima porque tem muita coisa que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Mas essa opção do Copilot é muito da hora porque facilita muito o processo de você fazer as suas animações, pelo menos para você ter um ponto de partida. Como é que você anima essas coisas todas? Agora, imagina que você animou, certo? E eu animei aqui a maior parte dos elementos, mas essa foto eu não animei ainda, certo? Essa foto aqui é esse elipse 1. Que é essa aqui, ó, bem bonitinha. E imagina que eu quero animar essa foto. Não, eu não quero animar do zero. Então você pode usar o Brasil. Cadê ele aqui, ó? Viewer. E no Viewer você tem as opções aqui de transições, que é muito legal também. Eu já explico um pouquinho mais sobre ele. E você tem os presets de animação. E aí como é que funciona? Você pode definir uma categoria. Por exemplo, sei lá, eu quero animar em posição, ó. Posição easy, que é aquela posição que você vem assim, ele para devagarzinho, né? Então você clicou aqui, você tem a opção de deixar o cursor em cima e ele mostra qual tipo de animação que você tem. Eu acho que tem uma aqui que é da esquerda. Pode ser essa aqui, ó. Tem acho que até uma que é meio que da esquerda com rotação. Então tem as posições, né? Só a posição, tem a posição girando, tem a posição com escala também. Esse aqui eu acho que tá legal, ó. Né? Ele vai para a direita e faz a rotação. Então você seleciona a camada e clica nessa opção, ó, ele já faz essa animação para você. Olha só, o elemento vem naquela entrada exatamente como você definiu. O bacana é que você pode fazer várias alterações ainda na opção de Effect Controls. E esse In aqui é onde você define quando ele vai terminar na tela. Então se você quiser uma coisa bem mais rápida, ó, você coloca o In aqui. Se você quiser mais demorado, você pode colocar o In lá na frente, ó. E a animação vai continuar respeitando a suavidade da animação, o easy, mas vai ter essa distância, né, entre ser um pouco mais rápido ou um pouquinho mais devagar também. Agora imagina uma parada muito louca que é o seguinte, imagina que você tem, sei lá, duas imagens diferentonas aqui e você automaticamente quer criar uma transição entre elas, né, uma mudança. Por exemplo, aqui eu estou usando uma arte que eu fiz, que eu também já mostrei como é que faz isso num tutorial do Photoshop, que se você clicar do lado direito no card, eu não sei se o card é do lado direito ainda, se não tiver, tá na descrição do vídeo aí embaixo. E aí como é que funciona, né? É uma foto que a gente faz uma distorção. Agora, aqui tá uma mudança seca, né? Tá essa foto, de repente muda para essa. Imagina que você quer fazer uma transição diferentona. Então ainda no Brasil Viewer, você tem aqui as opções de transições. Vem aqui, por exemplo, em algum deles, sei lá, um Blur and Fade. E aí deixando o cursor em cima, ó, ele te mostra qual que é essa diferença. Tem o Blur, eu curto mais esses glitches aqui, ó, que eu acho bem louco essa mudança. Esse Glitch Classic, RGB. Então o que você faz? Deixa o cursor aqui na timeline onde você quer aplicar a transição e só clica em cima da transição. Pronto, ele já aplicou para você. E o legal é que ele faz tipo uma camada de ajuste, ó. Então você pode aplicar esse tipo aqui, tem outros inúmeros tipos de transição que você pode usar, ó. Tem esse outro tipo de glitch aqui, tem vários. Isso aqui é muito da hora, porque às vezes você tem duas composições diferentes e você quer fazer uma transição, mas você não quer ter todo esse trabalho, ou você de repente não tem muito tempo para fazer uma transição do começo. Então essa opção de transição aqui, ai meu Deus, ó, ganhou meu coração. Por último, mas não menos importante, você tem aqui, ó, o Brasil Motion. No Brasil Motion ele tem um monte de ferramentas que te ajudam a fazer coisas diferentes nas suas camadas ou nas suas animações, enfim, em vários lugares diferentes. Por exemplo, se eu vir aqui numa dessas fotos, né, das camadas, e eu acessar as opções de posição, por exemplo, eu posso clicar para selecionar a posição e no painel aqui do lado esquerdo em Brasil Motion, você pode clicar nesse primeiro, ó. Se você deixar o cursor sobre eles, ele te mostra o que é. Então você tem time, você tem wiggle e assim por diante. Se eu colocar um wiggle, por exemplo, ó, ele já vai deixar a fotinho dando aquela mexidinha e você tem os controladores do lado que você pode colocar a frequência e estou falando quando está aqui chinês. E aí, ó, você pode colocar a amplitude e a frequência também, que eu já expliquei o que são essas duas coisas um pouquinho antes
neste vídeo. Alguns interessantes aqui que eu gostei bastante. A opção de Wiggle, que eu acabei de explicar sobre ela. Você tem a opção de Create New também, mas que é esse aqui, tá? Que é o Null. Então o que acontece? Você pode selecionar uma camada e aí quando você clica nesse botão, ele já cria um nulo que controla essa camada para você. É a mesma coisa que você criar um nulo e ligar na opção aqui de Parent Link, só que aqui é mais rápido, tá bom? Além disso, imagina que você quer, sei lá, algumas partículas passando na tela. Ah, seria tão legal. Você tem esse botãozinho aqui. Nossa, isso aqui era para ser uma seta só, agora sim. Então você tem partículas, ó. Clicou, ele cria uma camada, como se fosse uma nova camada, tipo uma camada de ajuste, ó. E já tem as partículas passando aqui na frente da tela, lindamente. Um outro legal, ó, mais outros 3 que eu achei muito legal também aqui. Você tem esse, ó, de renomear as suas camadas. Então você pode selecionar a camada, clicar nele e aí você tem as opções de prefixo ou sufixo, que na verdade é o que vai ficar antes do seu texto, depois do seu texto e como que vai estar escrito essa parte da frente. Então você pode aplicar aqui e se renomeia essa camada também, se você quiser. Além disso, você tem a alteração do ponto âncora, que é muito legal para alguns tipos de animação que você faz. Então você pode mudar o ponto âncora para o centro da camada, de forma geral, ou nos cantos, na esquerda, na direita, tanto faz. E essa opção muito legal também aqui, que é a sequência de camadas. Imagina que você já animou as suas camadas todas, mas você quer colocar na sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso selecionar as camadas na sequência que eu quero, e aí eu venho aqui, ó, e coloco essa opção de offset. Olha só, ele faz uma escadinha para mim. E ele pode fazer vários tipos, tá? Escadinha de baixo para cima, de cima para baixo. Você tem a opção aqui em cima de normal, inverso, convexo, ó. Então você faz umas vindo, depois outras, enfim, tem um monte de opções maravilhosas. Mas o legal, obviamente, é você explorar um pouco mais de tudo isso, porque o Brazu tem muita opção legal. Agora, um papo muito sério. É que o Brazu, ele é topíssimo. Isso é verdade. Você percebeu aqui pelo pouco que eu te mostrei que ele é muito legal e, óbvio, tem muitas outras funções que você pode explorar. Porém, a verdade é a seguinte. Por mais que o Brazu seja muito legal, você precisa conhecer as partes mais estruturais do After Effects. Você não sabe nada do After Effects, o Brazu não vai conseguir te salvar. Ele te ajuda, mas desde que você conheça coisas do After Effects. Então, se você quiser aprender mais e mais do After Effects, como é que ele funciona e criar vários projetos diferentes, na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu site de cursos online com vários cursos que envolvem o After Effects diretamente ou indiretamente. E tudo isso, é claro, no plano de assinatura, onde você paga um valor por mês e você tem acesso a todos os cursos do site, incluindo esses que eu falei do After Effects. Ah, e claro, não esqueça, tá? Se você quiser baixar o Brazu, o link dele também está na descrição do vídeo aí embaixo e eu deixei um cupom super especial pra você. Então não deixe de usar esse cupom maravilhoso, tá bom? Agora eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar e talvez você goste de assistir esse vídeo aqui do lado, onde você pode aprender um pouquinho mais sobre o After Effects. Agora eu vou embora, hein? Tchau!